Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos no ar com mais um vídeo para vocês. Esse novo vídeo que eu estou mostrando aí é uma tela pintada no Eucatex, na qual você pode utilizar a tinta acrílica, acrílica fosca, acrílica para tela ou até mesmo a tinta PVA para artesanato. E para pintar a base do Eucatex eu uso primeiro a tinta base acrílica para artesanato ou tinta PVA branca para artesanato. Aí eu estou utilizando a tinta acrílica fosca com verde inglês. Poderia ser também a tinta acrílica para tela, como eu mostrei aí. Então o que eu vou fazer aí? Vou pintar primeiro o céu utilizando o branco e a tinta verde inglês. Utilizei a tinta verde inglês, acrílico para tela, e estou utilizando a tinta branca acrílica fosca. É aquela do potinho redondinho com a tampa verde. É excelente para pintar o Eucatex. Isso é uma técnica de pintura em tela. Poderia ser aplicada também na tela, mas o Eucatex ela vai ficar. Eu posso utilizar outros materiais. E para emoldurar também fica mais em conta. Isso que eu estou falando é o degradê do céu, pintando na posição horizontal, colocando mais branco do que verde. Espalhe bastante. E para continuar, eu estou demarcando o local onde eu vou fazer algumas casas. Você pode desenhar com lápis, eu estou fazendo direto com o pincel, mas a técnica você pode desenhar com lápis e depois pintar. E logo após aí estou pintando o caminho. Estou pintando aí o caminho todo utilizando o branco e também um pouco do verde inglês, certo? Observe que eu estou escurecendo só as partes que ficam abaixo da grama. A parte que vai ficar acima não vai ser sombreada. Peço a vocês aí que deixe seu like aí no nosso vídeo e também comente se gostou do nosso vídeo, que podemos melhorar. Agora vamos escurecer mais próximo da base aí da tela, deixando mais claro o local distante, que é para dar ideia de distância. E agora estou fazendo as marcações onde vai ser as gramas. Fazer camadas de grama. Estou desenhando com o próprio pincel e a tinta verde. Observe que eu estou fazendo aí o formato apenas para poder começar a fazer a luz e a sombra. E acima aí eu estou desenhando algumas montanhas com verde. E esse é o nosso trabalho aí de pintura em tela. Isso é uma pintura monocromática. Para que você não sabe, monocromático não é só preto e branco. É apenas a utilização de duas cores. Eu estou utilizando aí o tom só de verdes. Não vou fugir, o máximo que eu posso usar aí é o preto, para dar uma incrementada. Mas outras cores para colorir ele não vou fazer isso. Muito bem, agora colocar mais um pouco do branco para encorpar mais o nosso caminho, para que não fique mostrando a base do Eucatex ou da tela, se fosse na tela também. Observou que eu estou pintando sempre horizontal. Avancei um pouco aqui para dentro da grama, porque aí eu posso fazer outra casa nesse local. Mas não tem casa desenhada, pois é, vamos desenhar aí uma casinha. E aí já aproveito para fazer o caminho para essa casa, ou uma escada, uma descida. Vamos ver o que eu posso fazer aí. E aí, já deixei o espaço ali pronto e agora eu vou encher as partes da grama. Eu vou utilizar que cor? Vou utilizar o verde musgo. Pode preencher todo com verde musgo aí, onde colocamos aí as dobras, observou?
a posição que eu estou fazendo aí, que é para dar ideia de altura, de volume. Marcando todas. Observe, já preenchi aí algumas partes com verde musgo. Deixei uma parte aí sem pintar porque eu vou trabalhar com as casas também. Depois vamos fazer as batidinhas dessas árvores ou dessa grama. Completar a grama que está atrás da casa, da primeira casa, também com verde musgo. Para decidir aí agora, mudei, fiz mais uma camada de grama na cor mais clara, para dar ideia de distância, né, no nosso paisagem. Vamos preenchendo, fazendo primeiro as gramas, depois vamos formando o restante da paisagem. Mas no interior da casa, sim, vai ter casas, mas a casa a gente pode utilizar tinta branca para redesenhar. Aquelas montanhas que eu desenhei, elas estão mais distantes, então vamos utilizar um pouco do amarelo limão junto com o verde inglês e o branco para formar as pontas da montanha, o pico da montanha. Por que eu estou colocando essas cores mais claras? Porque eu tenho que dar ideia de distância. Observe aí como está aí no nosso trabalho. Aí de um lado eu vou utilizar, fazer umas árvores bem disfarçadas, do outro lado as nossas montanhas. Muito bem, feito tudo isso aí, agora é hora de começar a trabalhar com as sombras. Já comecei aí formando as árvores, ou melhor, os arbustos que vai ter no nosso trabalho. Onde for ter arbusto, eu vou desenhar, utilizar que cor? Verde Vesse ou verde Hulk. Isso aí só existe as duas cores na tinta acrílica para a tela. E agora chegou a hora de desenhar as nossas casas. Já temos uma casa aí desenhada. Agora vamos trabalhar com as demais, utilizando pincel de pelo e a tinta acrílica branca. Vamos fazer o desenho, depois preencher essas casas para compor a nossa paisagem. Muito bem, concluindo o desenho das casas, é hora de trabalharmos com os caminhos que vão levar até ela. Estou preenchendo aí com o branco para formar a entrada das casas que estão mais próximas, já que as demais estão na beira do caminho, ou melhor, à beira do caminho. Preenchendo toda aí, eu posso sombrear ela com verde musgo, verde vesse, ou verde, até mesmo verde oliva. Desenhe uma casinha aí mais distante, para que no caminho dessa paisagem fique mais bonito. Preencher todas as paredes com a tinta branca. Isso para dar um destaque sobre o verde, já que estamos utilizando mais tons de verde e branco. Vou preencher também da casa, dessa outra casa, e assim farei em todas as casas, preencher todo com branco.
Agora chegou a hora de preencher o telhado da casa. Eu posso utilizar a tinta verde Hulk ou verde Verse. Estou utilizando aí o verde Hulk. Ele é um pouco mais escuro que o verde Verse. Vou preencher todos os telhados com essa cor. Depois trabalharemos com um pouco de preto e faremos as sombras. Estou preenchendo também das casas pequenas. E assim sucessivamente. Agora é hora de fazer os nossos arbustos. Já fiz o primeiro. Você observou que eu preenchi também as portas. Aproveitei a tinta e preenchi logo as portas com a mesma cor. Agora fazer os arbustos também utilizando a tinta verde Hulk e rodando o pincel. Próxima casa também farei um pouco. Vou aproximar para vocês dar uma olhada. Isso aí. Aí onde vai ser feitas as árvores, aí são as copas da árvore. Depois vamos fazer as folhagens. E não paramos por aí não, viu? Vamos fazer atrás da casa também, dessa casa grande. Fazer uma árvore maior aparecendo aí por trás do telhado. Para fazer essa parte aí, você pode utilizar uma esponja, melando na tinta e batendo no local, ou um pincel de cerdas rodando ele. Vamos colocar uns aí na beira do caminho para dar mais volume. Você observou que a parte de baixo da grama eu estou escurecendo aí um pouco com verde Verse. Então essa é a parte que fica a sombra. Ela está embaixo, então ela vai estar um pouco sombreada. Se fosse na água, seria os barrancos aí do rio. Observe que são as partes que ficam abaixo da grama. Eu estou fazendo esse processo. Estou utilizando aí um pincel cortado, achatado, número 12. Pincel de cerda, porque no Eucatex você utiliza pincel de cerda porque ele é meio crespo, meio áspero. Então o pincel de pelo não vai penetrar legal nas aberturas do Eucatex. Assim como na tinta acrílica, mesmo na tela, é aconselhável você usar pincel de cerdas. Fiz a sombra. Agora eu estou reforçando um pouco o pé dos arbustos, fazendo também a mesma sombra. Lembrando de espalhar sempre na horizontal, nada de vertical, nada de diagonal, só horizontal. Observe que já demos formato aí da nossa paisagem, só falta agora trabalharmos com os acabamentos. Vamos começar agora com os acabamentos, iniciando pelas nuvens. No início fizemos só a parte da base. Agora vamos reforçar essas nuvens utilizando o pincel de cerda número 20 ou 22 e a tinta branca. Eu utilizei a tinta branca, o acrílico para a tela, porque ela é mais densa, não fica tão molinha. Aí dá para você trabalhar fazendo o formato que você quiser na sua nuvem. Sujando um lado do pincel e utilizando o outro lado em movimentos circulares. A mão leve. Vamos formar toda a nuvem que está por trás das nossas casas. Virei um pouco o pincel aí porque a tinta acabou de um lado, então eu libero a tinta com um lado e sombreio com o outro. Muito bem, agora vamos trabalhar com a parte de cima do céu, que são os acabamentos.
dando uma sombra de cima para baixo, para que fique em cima escuro e próximas casas mais claro, onde tem mais nuvens. Vou rodar o pincel para misturar e não ficar divisão entre a nuvem e o céu. Escurecer um pouco o canto, rodando também. Temos aí uma prévia da nossa tela, como já está. Deu uma distância maior para você dar uma olhada. E agora vamos começar a fazer a nossa grama. Estou fazendo a parte da luz, onde está batendo a luz da grama. Estou utilizando o pincel número 22 e a tinta branco com verde inglês e um pouquinho só de amarelo limão. Vamos batendo logo aí acima da grama, em alguns pontos aí para destacar. Depois vamos trabalhar em toda a superfície da grama. Muito bem, só estou dando uma clareada aí em algumas partes onde pega mais luz. Em cima também. Agora vamos começar de verdade aí, batendo todos os pontos de luz da grama, formando volume, para ela não ficar muito lisinha, muito chapado. Estou fazendo batida, sujando um lado do pincel e estou batendo com o lado oposto, o lado que não teve tinta. Depois dou uma aproximada maior para vocês dar uma olhada como vai ficar. Agora é hora de fazer os arbustos que estão mais distantes. Eu não posso utilizar o verde vértice porque ele vai ficar muito escuro e vai dar ideia de proximidade. Aí o que eu vou fazer? Vou utilizar o verde oliva, pouca tinta no pincel e dando ideia de mais distante. Observe que ele está ficando meio transparente. Ele não mostra muito fundo porque ele está mais longe da frente aí da tela. Observe que próximo à casa ainda coloca um pouco mais forte a tinta, mas quando eu vou colocando na montanha, eu tenho que clarear, usar menos tinta para dar ideia de que eles têm tá mais longe. Vou fazer isso aí por fora de todas as casas pequenas e também no pé da montanha. Aí a sobra que eu utilizei do pincel da outra árvore, eu já uso nessa aí, nessa próxima. Acrescento um pouco mais de tinta próxima à casa. E espalho aí bastante para difundir na outra cor. As árvores pequenas são as plantas menores que estão aí próximo à casa. Vou utilizar, aproveitar essa tinta que eu já fiz o verde oliva e fazer também próximo a essa casa. Observe que eu estou colocando mais tinta nessa parte aí porque ela está próximo, não está distante. Embaixo tem que quebrar aí o contorno aí para não ficar marcado, chapado. Muito bem, observe aí que já temos uma paisagem quase pronta. Falta algumas sombras e luzes para finalizar. Então, que eu aproximei aí para fazer uma batida com a bucha. Estou cortando aí um pedaço de esponja para poder utilizar para fazer o árvore ou grama
certo? A parte que está lisinha aí, quadradinho, ou a outra parte também vai servir. E aí estou utilizando a nossa tinta, vamos ver. Observe que eu estou melando aí a esponja bastante com a tinta verde inglês. E vou começar a bater e puxar para formar a grama. Em alguns pontos eu fiz com o pincel e aí eu fiz com a esponja. Você pode utilizar essa técnica aí também para pintar tela, viu? Com tinta acrílica. Nunca testei com tinta óleo não, mas também serve. Deu para observar aí? Eu já fiz a luz aí, não ficou marcado, dividido. Utilizei a cor mais clara no lugar mais claro. Vamos fazer essa técnica também em outras partes da tela. Estou utilizando um pouco da tinta mais escura na parte que é sombra, para ele não ficar tão destacado. Mas aí próximo ao caminho, eu vou dar uma quebradinha a mais para não ficar destaque forte. Lembrando de bater a bucha e subir, batendo e subindo. Aí vamos iluminar só com branco e amarelo para fazer a finalização dessa grama em alguns pontos. Pronto a nossa grama. Dei uma aceleradinha para vocês. Agora vamos trabalhar com o telhado das casas. Vou utilizar um pouco de preto misturado com o verde Verser. Fazer riscos na diagonal do telhado que está mais próximo. E depois horizontal intercalando. Sombreei aqui a base. E riscos diagonais, ou horizontais na verdade. Para separar aí as telhas. Depois vamos dar um pouco de branco aí em alguns pontos para formar a luz do telhado. Puxa um pouco para baixo aí, sombreando aí a sombra do telhado na casa, nessa lateral. O dele vai ser utilizado enquanto a tinta está mole. E também a sombra do lado de cá, já que a luz já vem de lá para cá, abaixo do telhado. Eu estou utilizando aí a mesma tinta preto com verde que eu utilizei no telhado para fazer essa sombra. Muito bem. Aí vou reforçar um pouco as janelas com essa mistura para ficar um pouco mais escuro. Estou fazendo também na porta e agora vou fazer a escadinha para subir para essa casa na horizontal. Só o fato de você colocar 4 tracinhos ou 5 aí já forma uma subida para casa. Observou que já fiz uma escada com apenas 2, 4, 5 traços. Formei uma escada. Agora eu faço as bordas das janelas e portas. Só uma sombrinha por fora para deixar ela mais real. Como eu lhe disse, eu estou fazendo agora um pouco de luz no telhado para dar um destaque nas telhas. Não precisa ser perfeito. Como eu disse, a paisagem está um pouco distante, então não vai precisar fazer perfeita essa casinha, já que ela está muito pequena. Ela não está em primeiro plano, está em segundo plano.
Reforça um pouco, desmanchando aquela linha acentuada para não ficar marcado. E agora, qual é o nosso próximo passo? Vamos lá? Bater as nossas árvores ou desenhar. Desenhar primeiro o que está aí à frente, do lado da casa. Para fazer esses riscos, você tem que utilizar a tinta preta. A tinta preta, diluir um pouco com água para que ela fique mais maleável para se usar. Aqui do lado também tem algumas árvores. Vamos desenhar, observe que ele vai passar cruzando por cima do caminho. E já faço os galhos também com a tinta preta diluída com um pouco d'água. Acendo mais aí. Ele ficou mais escuro do que as árvores lá atrás, porque ele está já em segundo plano aí. Lá está em terceiro ou quarto plano. Então vamos lá, eu posso utilizar o dedo também para espalhar a sombra aí. Agora utilizando a tinta verde Vesser e branco, sujando um lado do pincel e utilizando o outro lado, vamos fazer as batidas da árvore, dos nossos arbustos. Se eu não quiser utilizar o verde Vesser, eu posso utilizar o verde musgo, vai ficar legal também. Isso eu estou fazendo nas árvores que estão mais próximas. Sempre utilizar o tom de verde. O branco vai dar ideia mais de luz. E deixando alguns espaços sem bater, que é para dar profundidade à copa da árvore. Vamos à nossa próxima. Clarear logo o tronco da árvore aí com a mesma mistura aí que eu fiz verde, verso e branco. Só de um lado. Você vê que eu estou fazendo a parte de dentro. É a parte onde está vindo a luz. As batidas das outras árvores também foram feitas com verde, verso e branco, na mesma técnica que eu fiz a primeira. Sujei um lado e bati com o outro lado, pincel número 16. Pincel de cerda. Fazendo algumas árvores aí embaixo, algumas moitas embaixo da árvore. Utilizando também o mesmo verde. E agora vamos fazer a palha do coqueiro. Eu utilizei a tinta verde Hulk para fazer a haste do coqueiro. E vou encher as folhas sempre puxando de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Vou preencher todas. Depois que eu vou formar a parte da luz. Vou dar uma aproximada aí para você ver melhor como vai ficar essa palha. Observe aí como eu estou fazendo. Estou deixando bem preenchido aí. Não está ficando bem definido porque eu estou utilizando a cor escura, que é a parte da sombra da palha. Sempre em cima vai ficar um pouco mais cheio e a ponta menos palha. Pincel de cerda cortado número 8. Cortado e lixado. Isso aqui é para pegar menos tinta e não ficar tão espalhado na hora de trabalhar. Agora fazer essa palha do centro também, que eu vou utilizar os dois lados dela com
para fazer os riscos. Depois de feita a base aí, que foi a sombra, a gente vai trabalhar com a luz em uma cor mais clara, certo? Podendo ser verde inglês com branco ou amarelo ou limão. O amarelo limão misturado com verde, vai ficar o verde cítrico. Porque já que a nossa paisagem é mono, não podemos sair muito do tom, deixar só no tom de verde. Alongar um pouco a palha. Aí estamos finalizando a palha do coqueiro. Deixar secar um pouco para acrescentar um pouco de luz. E vamos agora à nossa próxima etapa. Vamos lá. Muito bem, agora é a hora de bater a copa da árvore. Esse galho que estava seco aí é opcional, você pode bater ou não. Vou utilizar também o pincel número 14. A tinta que eu estou utilizando aí é o verde Vesser, porém nesse tom dessa tinta PVA. Você observou que eu já utilizei 3 tipos de tinta na mesma tela, porque eu estou utilizando uma madeira de Eucatex. Se fosse na tela, seria tinta acrílica para a tela. Sujando um lado do pincel, batendo com o outro lado, eu formo as folhas da árvore. Suja um lado e usa o outro, batendo com força aí várias vezes no mesmo lugar e saindo aos poucos e leve para outros lugares. Utilize a mesma tinta que sobrou para reforçar as partes de baixo aí da grama da tela. Ainda falta acabamento. Nossa tela está quase pronta. Observe como já está aí o formato da nossa tela. Quase pronta. Agora alguns retoques finais para embelezar mais ela. Dá um toque mais de preto no telhado da casa grande. Na horizontal para dividir as telhas. E fazer também as estacas com o pincel número 4 cortadinho e a tinta preto misturado com verde Vesser ou verde Hulk. Aí bem de leve vamos fazer o formato dos arames. Não precisa ser bem forte, porque ele está distante. É só para dar um formato básico. Destacamos a sombra das estacas no chão. Certo? Aí vamos aos retoques finais. E você vê a beleza do nosso trabalho. Estou reforçando aí a cor da janela, para não ficar muito transparente. E fazendo os galhos também dos arbustos com a cor preta. Após esse retoque, já estamos finalizando a nossa arte. Vamos fazer uma prévia de cada parte aí já concluída. Esse foi o nosso trabalho aí de pintura em tela monocromática em tons de verde. Eu espero que você tenha gostado. Te aguardo aí na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.